Olá, gente boa. Estamos com mais um ponto de encontro. Vamos conversar, trocar ideias, dar uma revisitada nas administrações anteriores aqui da nossa capital. Vamos falar sobre o Brasil, economia, finanças, orçamento. Vamos falar de Lampião também, que eu estou aqui com um especialista em Lampião. É o meu amigo, professor universitário, ex-secretário de administração da Prefeitura de Natal, na gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo, Dionísio Gomes. Além de tudo isso, gosta de viver, é de bem com a vida, gosta de discutir e conversar as coisas que acontecem no mundo e na nossa cidade. Vamos bater esse papo aqui no ponto de encontro, que tem servido para as pessoas que assistem exatamente para essa função. Tem uma discussão boa, de alto nível, como se fosse uma conversa. A gente conversa e vai descobrindo as coisas, concordando, divergindo, mas sempre querendo construir algo bom para essa sociedade que está tão tensionada nesse momento no nosso Brasil. Coisas que a gente jamais pensou em ver novamente. Eu digo ver novamente do ponto de vista histórico, porque isso existia no Brasil na década de 30, década de 40, né? E voltou a existir agora, em pleno século XXI, onde o mundo tem 5G, tem a tecnologia de alta ponta, a comunicação em tempo real, as ciências humanas se desenvolvendo, a engenharia, o agronegócio sendo atingido pela tecnologia, aumentando a sua eficiência, mas também a saúde. Quer dizer, em todos os campos e espectros da humanidade, a tecnologia, a ciência vem agregando valor positivo. Mesmo com esse conhecimento todo acumulado na sociedade, a gente vê aqui no Brasil, tristemente, eventos terríveis que estão acontecendo, inclusive no dia de hoje. Mas a gente vai melhorar, e vai melhorar sim, conversando com gente inteligente, de bem com a vida, de espírito aberto, para que a gente dê a nossa pequena contribuição nesse processo de transformação e avanço que começamos a construir no Brasil. Dionísio, seja bem-vindo aqui ao Ponto de Encontro e vamos começar a nossa conversa resgatando um fenômeno que aconteceu no Brasil, no século XX, e que ainda hoje há uma controvérsia, há tensionamentos, inclusive de discussões intelectuais, sociológicas. E recentemente eu vi que uma bisneta de Lampião, filha de Expedita, sua filha, que reuniu a família e está em São Paulo, que estão fazendo, se eu não me engano, é uma peça, um filme, a respeito da vida desse personagem que marcou a história do Brasil em um determinado período, ele e Maria Bonita, a sua mulher. Está havendo uma revisão histórica a respeito de Lampião, ou continua aquela figura que provoca muita polêmica, mas que marcou a história do Brasil? Bem, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite e dizer assim, primeiro que eu espero contribuir com a discussão, com o nível dos programas que são apresentados aqui pelo nosso deputado Valber, a partir da visão que a gente tem da vida. Né? Cada um tem a sua visão e eu espero contribuir do ponto de vista da minha experiência, da maneira que eu enxergo as coisas e levantar, porque o que a gente aprende é que a pergunta é muito mais importante do que a resposta. Né? Então, o questionamento, ele carrega uma possibilidade de você vislumbrar um monte de outras respostas. Então, é nesse sentido que eu quero mais aqui plantar um questionamento. Será que é assim? Então, inicialmente eu quero falar, não me considero assim um especialista no cangaço, mas eu digo que nos últimos anos eu tenho feito uma leitura muito crítica sobre o cangaço. E será que está se revendo a figura de Lampião? Eu entendo assim, o cangaço é um fenômeno nordestino, brasileiro, que deveria ser muito mais valorizado do que efetivamente é. É um fenômeno social. Para se ter uma ideia, Lampião, porque Lampião, para mim, é a entrada do estudo do cangaço. É difícil a gente chegar e pedir para alguém, estimular alguém a ler sobre o cangaço, se não tem aquele ícone, aquela... Então, sempre, isso aí faz parte até da natureza. Ele é o maior, né?
É o último, né? É o último, é o maior, é o mais... mais citado, mais citado. citado. Né? Só para se ter uma ideia de como... Tem até um do bando dele que morreu em Mossoró, quando atacou Mossoró, que em dia de finado o Jararaca. Jararaca é festejado lá como santo milagreiro, aí você tira. Olha, Lampião, ele é o latino-americano mais biografado. Ele ganha para Che Guevara. Ele tem mais de 1000 biografias. Se for colocar as biografias... Todos feitos por brasileiros, Dionísio, ou gente de fora, estrangeiro já fez também? Quase todos por brasileiros. Mas, quando ele era vivo, ele teve uma biografia por um americano. Um americano escreveu sobre Lampião enquanto ele era vivo. Ele, eu acho que é um dos poucos que 3 biografias enquanto ele era vivo, falando das façanhas de Lampião, que não eram façanhas, a nossa visão hoje, era uma façanha de violência. Mas quando você vai ver a cultura da época e vai ver também a própria natureza dos embates daquele momento, você percebe que precisa ter um olhar diferenciado. Olha só, Lampião não era, na visão dele, ladrão. Porque roubar era a pior característica que alguém poderia ter. Matar era diferente, já que você permite se defender. Do roubo, não. Então, era claro que isso a gente está falando na ausência do Estado, né? É a ausência do Estado. E como foi que o Estado passou a ser ausente? Porque onde é que o fenômeno cangaço existe? No sertão de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, que são juntos, né? Quando você vai ali no Rio São Francisco, você tem de um lado Piranhas, do outro lado você tem que tem a Bahia, né? Já tem Sergipe, né? Porque o Rio São Francisco é atravessa até Alagoas ali. Então você indo Poço Redondo em Sergipe, do outro lado Piranhas. Então aquilo ali, aquele é o sertão. Por que a concentração foi ali, não foi no sertão? Porque essas pessoas, elas foram expurgadas do litoral. Então, o litoral, ele passou a ter mais a cana-de-açúcar, as pessoas com mais poder aquisitivo vêm morar no litoral, empurra já para uma parte colada ao litoral a cana-de-açúcar, e o que é que sobra? Vão empurrando para o sertão. E no sertão, o que é que tem? Gado, criação de gado, que é onde se tem muita violência, né? Porque as pessoas são formadas dentro da seca, enfim. Então, era aquele mundo que prosperou Lampião. Mas o cangaço já vem de algum tempo antes de Lampião. Aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos também Jesuíno Brilhante, nós tivemos Antônio Silvino. Antônio Silvino. E para você ter uma ideia... É daqui do Rio Grande do Norte, né? Não, Antônio Silvino é da Paraíba. É da Paraíba. Mas Antônio Silvino... Andou ali pelo Seridó, por ali, ou não? Não. Patu, essa coisa. Ou era não, aí é o Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante. O Antônio Silvino, que o nome dele, na verdade, é Manuel Batista de Moraes, ele era o avô, ele era o pai de Zé Hermínio de Moraes, da Votorantim. Segundo o próprio Zé Hermínio de Moraes. Era o avô de Zé Hermínio de Moraes. Não. Sim, avô de Zé Hermínio. E pai do primeiro, pai de né? Zé Hermínio, né? Que foi senador por Pernambuco, né? Então, veja, tudo vem desse sertão. E aí o cangaço tem várias personalidades, mas todas elas fruto da ausência de Estado. Se você fizer uma ligação do cangaço hoje com as dificuldades das periferias, onde as pessoas são empurradas para lá por uma questão de território, né? Vai faltando o território e o Estado vai ficando ausente, não acompanha isso aí, e com isso aí vem a violência e etc. Então a gente poderia estudar o cangaço no sentido da evolução, no sentido de como é que uma sociedade se comporta com a ausência do Estado. E a violência, ela não tem limite. Ô, Valber, tinha lá um cangaceiro, tem uma história que eu digo, mas olha, que ponto a pessoa chega. Ele ia para
fazer parte, né, do grupo, porque o cangaço tem uma característica que quando se fala hoje de novo cangaço, para mim soa muito ruim. Porque cangaço é guerreiro nômade. A característica do cangaço é a casa ser debaixo do chapéu. Então, Lampião dizia, a partir de agora eu vou para o cangaço e minha casa vai caber debaixo do meu chapéu. E é isso mesmo. Essa é a característica principal do cangaço. Então, o novo cangaço não existe, né? Ninguém é nômade para morar. E eles moravam onde o dia terminava. Essa era... Lampião passou 20 anos assim, então, com todo o marketing e tal. Sim, então tinha um dos cangaceiros que, vez por outra, ele passava lá na cidade dele e ia brincar com os amigos, porque eram todos jovens, na faixa de 20, 22 anos. O mais coroa que tinha era Lampião, que morreu com 40, né? Mas a turma era toda muito jovem. E aí ele dizia bem assim, olha, eu vou te dar meu revólver, esse cangaceiro, eu vou te dar meu revólver, vou correr. Duvido você acertar em mim. Então você olha o juiz. Era assim. Esse daí. Teve um famoso, Sabino Gomes. Era seu primo? Pois é. Sabino Gomes era outro assim, altamente violento, ao ponto de Lampião dizer, rapaz, Sabino é muito violento. Lampião dizia, viu? Sabino é muito violento. E esse Sabino recebeu um tiro lá no Ceará, viu que estava com dificuldade de acompanhar o grupo, porque estava sangrando muito, e aí ele chegou e disse, olha, eu queria alguém de vocês aí para me matar. Eu não vou ser problema para vocês, não. E ninguém quis, e, enfim, terminaram aceitando. Então, era assim, era essa filosofia. Agora, a gente tem que estudar, abstraindo a questão cultural da época. Era uma época, a gente não pode hoje dizer que era uma época violenta ou não violenta. Era uma época. Porque quando a gente estuda os vikings, ninguém fica dizendo assim, os vikings eram violentos. A gente quer a história. O que vale, Bob, é a história. Aquela foi uma história que a gente tem que estudar, porque quem não conhece a própria história termina correndo o risco de errar novamente, né? Termina correndo o risco de repetir. Então, é uma história muito bonita, uma história que o mundo todo valoriza. Você pega qualquer cangaceiro daquele, você vai estudar, você se dá um filme. Tem um lá que nem era cangaceiro, mas era um fazendeiro chamado Chico Chicote. Chico Chicote. Para mim, a vida dele é um filme. E é um filme melhor do que aqueles que a gente assistiu de Bang Bang. Porque foi um cara que defendeu a família dele dentro de uma casa, sozinho, e quando viu que não ia conseguir, porque tinha mais de 100 soldados atacando a casa, porque foi uma infâmia contra ele, não era, mas enfim. Aí ele disse o seguinte, olha pessoal, eu vou tirar aqui minha esposa e meu filho, vou levar para um canto e depois eu volto e a gente continua. Aí eu falei, tá bom. Ele pegou a esposa e o filho, saiu do cerco, colocou no local seguro e voltou e continuou e morreu. Então, como é que você compreende uma cultura dessa? Não dá pra gente julgar uma cultura, dá pra gente pensar mas como... Mas você não acha que é uma evolução, assim, formas diferentes de violência que se constrói hoje e que já tiveram um início diferenciado? Porque a humanidade é uma história da violência também. A história da conquista da terra, da evolução do homem, da criação de nações independentes, de territórios agrícolas. Nessa evolução, começou a haver uma disputa e a violência era empregada. Perfeito, né? Perfeito. Tanto é que o que é que você... Quando você estuda a evolução das organizações, esse aí é um tema que me interessa, né? Por isso que eu quero depois avançar para outra área aqui. As organizações, a gente tem as organizações religiosas e as militares. Essas duas que conduziram o mundo, né? E depois isso daí vai se transformando, vai se criando outras categorias e tal. Mas para concluir aqui sobre o cangaço, então, quando eu vejo Lampião, ele é a figura que ele foi diferente. Ele era marqueteiro, teve filmes, que ele participou de filmes, né? Um filme que ele foi feito lá na época de Getúlio Vargas. Veio um assistente lá de Padre Cícero e filmou, ele filmando, ele orientando como ator, né? Então ele era muito assim, muito vaidoso, né? E dizem até que essa vaidade é que terminou com o final do bando.
E ele criou também a figura, que eu acho que merece uma pesquisa, de sociedade anônima. Ele criou vários subgrupos ligados a ele. Então, eram as filiais, né? Eram as filiais. Então, tem muito que se estudar no cangaço, porque, na verdade, é uma parte da nossa vida que foi isolada, porque foi estudada. Né? Como nós temos filmes na época, São depoimentos na época. Quantos biólogos? 30, mais de 30? Mais de 1000. Mais de 1000 biólogos? Sim, mais de 1000. Negócio significativo. Filmes. O filme que ganhou a Palma de Ouro do Brasil. Baseado no cangaço. No cangaço, é. Então, é uma história que é... Agora, o que é que eu vejo assim? A gente sempre vê as histórias americanas, principalmente as americanas, daqueles filmes lá de Bang Bang, elas têm um pouco assim... Tem um pessoal, é um pouco distante da história, tá certo? E o cangaço ainda é retratado muito na visão de cangaceiros que até 2010 estavam vivos. Acho que o último morreu em 2010, com 100 e poucos anos. Então, a filha do Lampião tá velhinha, mas é viva, expedita. É viva, expedita, né? Me diga uma coisa, você acha que tem alguma correlação, e foi um tempo parecido, não foi no mesmo século, Antônio Conselheiro, com Canudos, tem alguma relação com o cangaço? Porque ele tinha mais um traço religioso. Mas eram dois, assim, que podia ser considerado o movimento sebastianista no mundo inteiro, né? Que era aquele líder, aquela coisa divina que vai chegar, que vai melhorar, que vai ascender. Tem alguma relação assim? Para mim tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O cangaço, o Antônio Conselheiro é antes. Mas nós temos pessoas que viviam na época do cangaço que eram oriundos ainda da chacina lá, daquela região lá da Bahia, de Canudos, que conseguiu sair e tal. Eu acho que são muito parecidos os movimentos. Um baseado... Tem até muitos estudos, viu? Cangaços e beatos. Tem alguns livros publicados sobre isso, sabe? Cangaços e beatos. Eu acho que Antônio Conselheiro, ele é o Lampião no sentido religioso. Né, de tentar criar uma comunidade, de tentar criar voltado para ali, e foi uma participação assim, meio negativa do Exército, né, nas violência, dizimado tudo. Exatamente. Meu amigo Dionísio, mudando aqui, como se diz no Nordeste, de um assunto para outro, você foi secretário de administração quando o Carlos Eduardo exerceu a Prefeitura de Natal. Então você conhece mais ou menos o funcionamento dessa máquina administrativa, tanto da Prefeitura, como do Estado, dos Estados, como entes federativos, e como a União, que você é professor especialista nessa área de finanças. Como é que você está vendo esse momento do Brasil do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da organização financeira? A gente tem uma saída fácil, tem a saída mais ou menos, tem uma saída racional, sem o populismo, ou o populismo pode atrapalhar essas soluções que a gente pode encaminhar daqui para frente? Bom, primeiro eu vou falar a experiência da Prefeitura, depois eu respondo a questão federal. Eu fui secretário de administração 1 ano e durante 5 anos eu fui o controlador-geral do município. Na minha época de secretário de administração, nós encaminhamos a reforma administrativa da cidade. E eu acho, assim, dos últimos anos, foi a única reforma que teve aqui para redução de gastos. Era uma reforma que tentava criar da agilidade, eficiência à máquina pública. E acho que conseguimos. Acho que conseguimos porque antes da Prefeitura de Carlos Eduardo, a gente tinha um perfil financeiro da Prefeitura e hoje nós temos outro. E esse outro porque é um processo, a gestão é um processo, né? Naquela época foi ajustado o orçamento para que a Prefeitura coubesse dentro do orçamento, que isso é muito importante. Da maneira que quando a gente tem uma renda, a gente tem que gastar de acordo com a renda da gente, a área pública também porque a área pública é a extensão nossa, né? Então, as medidas que foram tomadas na época de ajustes, de criação de mecanismo de arrecadação, não aumentando imposto, mas de arrecadação, tentando diminuir sonegação, ampliando a base de cálculo, mas sem aumentar, né, a tributação, também, de uma certa forma, melhorando a despesa.
E isso foi suficiente para que a prefeitura hoje ainda funcione com folha em dia, etc. Do ponto de vista na controladoria, nós tivemos assim a transparência, né, que eu acho que é importante. A controladoria, ela, além de controlar gastos, ela tem que dar transparência para o cidadão. Qual é a função da controladoria? Por exemplo, assim, no aspecto da máquina financeira, do gasto que o prefeito ordena, que os secretários ordenam, a controladoria avisa, previne, orienta, aprova, desaprova. Qual é a função dela, assim? Porque é uma função muito importante disso, né? É o coração. Você não vai fazer um investimento se você não tiver recurso. Você não vai se endividar ao ponto de você não poder pagar, porque esse é o grande desastre da administração pública. Você vai fazer até com coração muito de espírito elevado, mas faz um bem imediato e depois o bem imediato é desfeito porque o prejuízo vem. Essa Perfeito. Função, ela é exercida com liberdade, por exemplo, Dionísio? A função da controladoria, a missão da controladoria é a otimização dos recursos. Agora veja, eu queria aproveitar, quando a gente fala de controladoria, e aproveitar até essa sua observação, para lembrar de um conceito que tem para os japoneses. O japonês, ele não considera que existe país desenvolvido ou país atrasado. O que ele diz é que tem país bem administrado e país mal administrado. A gente pode trazer esse conceito para estado e para município, né? Claro, é. Então, a gente pode dizer, o seu estado, o seu município está bem, se ele estiver bem, porque ele é bem administrado. É como suas finanças. Você consegue pagar suas contas em dia? Se você consegue, é porque você está gerenciando bem suas contas, né? Pois bem, então, para que isso aconteça, para que um país, para que uma organização seja bem administrada, e eu vou falar em organização, porque serve para a União, para Estado, para município e serve para empresas também. Vou falar em organização. Para ela ser bem administrada, ela precisa ter controle. O que não se controla, não se gerencia. É simples. Essa é uma frase universal. O que não se controla, não se gerencia. Ou você já tentou gerenciar alguma coisa sem controlar? Sai o seu controle e acabou. Não tem como. Cria né? vida própria. Mas aí a gente pode avançar. O controle é uma palavra que significa assim: eu vou comparar o que você fez com o que você deveria fazer. Controlar é isso. O controlar não é que você não gaste. Isso não é controle. O controle é você comparar o que você fez com o que você deveria fazer. Para nessas diferenças, você ir melhorando o sistema gerencial. Ora, significa que você só tem controle. Olha o raciocínio. O que não se controla, não se gerencia. Mas para você controlar, você precisa planejar. Porque planejar é decidir as melhores alternativas. Tá certo? Tá certo. Porque os recursos, eles são limitados e as necessidades são ilimitadas. As pessoais, a partir dessas. Principalmente no Brasil, que você tem um modelo tributário que os municípios e os estados são completamente asfixiados. Muito bem. Então, a gente precisa, para controlar, ter o planejamento. Né? Exatamente. Senão você não controla, porque como é que eu vou controlar, como é que eu posso avaliar alguma coisa se eu não sei o que deveria ser feito? Porque quem controla não tem o dom de saber o que deveria ser feito. Quem diz o que deveria ser feito é quem é o operacional. Pois bem, aí a gente chega num problema nosso, um problema conjuntural, eu acho até que é estrutural. Nós não temos uma formação de previsibilidade. Como sociedade, a nossa cultura não é de previsibilidade. A gente não olha muito para o amanhã. O que é que vai ser daqui a 2 anos? O que é que vai ser daqui a 10 anos? Qual é o Brasil do ano 2050? Qual é o Estado do ano 2050? Qual é a Prefeitura do ano 2050? Essa previsibilidade, ela não é uma questão do Estado, da União, da Prefeitura. É um problema nosso. Porque se eu não sei o que é que eu quero ser em 2030, em 2040, na hora que eu vou ser um gestor, público ou privado, eu também não sei.
Ou a gente não carrega, a gente carrega a nossa visão da vida para onde a gente vai. Eu estou conversando aqui com você com a visão que eu tenho da minha vida, exatamente igual a você. Claro. Então, se eu tenho, como é que a gente tem, e nesse ponto o Brasil está melhorando, porque as pessoas estão melhorando. Quando a gente era criança, nós temos a mesma idade, o que é que se dizia? Você precisa estudar para você... Se você não estudar, você vai trabalhar. Não tinha essa cultura, né? Separava a coisa, né? Se você não estuda ou trabalha. Isso. Aí o trabalho entra como o quê? Como uma alternativa, né? Não, como uma punição. Uma punição, mas é uma alternativa de sobrevivência, né? Sim, verdade, mas é uma punição. Porque se você não estudar, você vai trabalhar. Quando isso teria que ser feito conjunto, né? Encangado, como se diz aqui. Isso. Né? Então, se você diz assim, olha, você tem que estudar porque você vai ter um trabalho melhor, você estava apontando que depois para se criou essa cultura, né? Hoje em dia, agora, se você não estudar, você não vai ser nada. Isso. Né? Isso já é um avanço. É um avanço. Então, quando a gente começa a enxergar o futuro pessoal, a gente leva isso para a organização. Aí a gente começa a ter previsibilidade. E a previsibilidade é que vai proporcionar, quando a gente ocupa um cargo público ou um cargo na iniciativa privada, o planejamento e, consequentemente, o controle. Aí você começa a falar em gestão. Gestão sem controle não funciona. Então, quando a gente fala assim, prestação de contas, eu acho que prestação de contas é uma palavra mágica. Muito mais para o significado amplo da palavra do que para o significado que nós temos no Brasil. Embora, aqui no Brasil já é um começo. Ora, prestação de contas, a palavra original é accountability. Accountability. Nós traduzimos como prestação de contas financeira, que é o mínimo. A prestação de contas financeira. A accountability é uma palavra anglo-saxã, que ela significa assim, eu tenho que prestar conta se eu faço parte de uma sociedade. Então, se eu estou aqui com você, eu tenho que estar preocupado com você também, porque nós estamos juntos. Então você jamais colocaria um cartão ou uma atitude que implicasse em gasto com segredo de 100 anos. Você jamais faria? Não, de jeito nenhum. Então, olha só, olha a expansão do accountability. Horário. Quando a gente não cumpre horário, e eu vi até embora seja um filósofo, que eu não lembro o nome, ele dizendo o seguinte: horário é a base da democracia. É um exagero. Mas é assim, horário no sentido de prestação de contas. Horário é prestação de contas. Cumprir o que você acerta é uma prestação de contas. Então, quando a gente fala em prestação de contas, não é a prestação de contas apenas financeira, como a gente fala aqui. Uhum. A prestação de contas é esse convívio em sociedade, onde você tem que respeitar os participantes da sociedade, os participantes de uma cidade, de um estado, de um país, de uma organização. Quando você faz isso, aí você já leva como consequência o respeito ao meio ambiente, né? O respeito à democracia, porque não é uma coisa individual, né? Exato. Não é individual. Se você acha que você sozinho pode... Você vai para uma ilha. Pronto, você vai para uma ilha. Agora, na hora que você não está numa ilha, você tem que fazer parte dessa accountability, né? Dessa prestação de contas. Então, não é uma vida. É você respeito à democracia, respeito à vida e respeito ao dinheiro público. A gente está falando nos pilares de hoje se discute na Europa. O jovem europeu, ele tem 3 pilares: respeito à vida, respeito à democracia e respeito ao dinheiro público. São os 3. Então, isso, se a gente traz... Está se criando a cultura no mundo, né, de respeito, e aí não é o mundo ocidental e nem oriental, é o mundo inteiro, o respeito ao meio ambiente, né? Sim, mas a vida. A vida, Você engloba isso. Isso, claro. Como é que eu posso respeitar a vida se eu não... Se eu distrato o meio ambiente, relego a um ponto secundário. Como é que eu posso respeitar a vida se eu não tenho um sistema de segurança, se eu não tenho saúde, se eu não tenho educação, se eu não tenho esperança, Valber? A gente vive... Você percebe que a gente vive para o futuro. Tudo que a gente faz para melhorar o futuro. Tudo que a gente faz é para frente, não é nada para trás. Só que o futuro nunca chega. E é bom que ele não chegue.
E é bom que ele não chegue. Porque esse futuro, quando ele chega, você já quer mais coisas. É essa a razão que a gente saiu das cavernas. Nós saímos como humanos das cavernas porque a gente sempre pensava, eu vou melhorar, eu agora vou conseguir... Quer dizer que você discorda daquela frase que é dita aí com esse desenvolvimento tecnológico, com esse conhecimento de segundos que a gente, do processamento do conhecimento em tudo, que o cara diz assim, tem várias pessoas que o futuro chegou. Isso, assim, na sua concepção, você acha que não, o futuro não chegou? Não, o futuro nunca chega. E se ele chegou, ele faz mal. Porque é o seguinte, vamos imaginar que o meu futuro, eu esperava no futuro estar aqui. Morri. Entendeu? Então o futuro é sempre algo que você motiva você para frente. Todas as vezes, você um dia disse assim, eu quero entrar na universidade. Quando você entrou, você esqueceu, não era mais entrar na universidade não, agora eu quero terminar o curso. Terminou a universidade, eu agora quero um bom emprego. Esse que é o futuro. O futuro nunca chega. Quando ele chega de uma maneira muito negativa, né? Porque pode ser, tá certo. Olha, existe assim. Quando a gente avalia um bem, a gente avalia pela capacidade que ele tem de gerar benefício futuro. Então, eu acho que é como a gente eleger um político, eleger um presidente, um governador, um prefeito. A gente elege pensando na capacidade que ele vai ter de melhorar o futuro da cidade, do estado. Tá certo? Uhum. Esse é o bem. Esse é o bem. Quando o bem perde o futuro, ele perde a utilidade. Entende? Você pode perceber o seguinte, digamos que você... Eu posso dar centenas de exemplos, porque todos são iguais. Você diga assim, eu vou sair desse prédio. Quando você diz que vai sair do prédio, nada mais faz sentido para você. Porque não tem mais futuro. O seu futuro agora é o outro prédio que você vai. É lá que você está pensando. Tem futuro, mas será outro futuro. Isso, exatamente. Aí você está pensando que lá você vai fazer isso. Lá, esse estúdio aqui é muito bom, mas eu vou fazer lá um muito mais... Acabou-se isso aqui para você. Então, o futuro é isso. O futuro é a gente estar sempre enxergando os desafios. E são esses que motivam a gente a viver, a tocar a vida para frente. Esse é o futuro. Inclusive, é um tema recorrente hoje nos grandes debates. Por exemplo, Yuval, um judeu, mora em Israel, e ele tem vários livros aí de sucesso. É um filósofo mais leve e tal. Ele diz que o futuro está aqui, entre nós. Porque o ser humano vai viver, por exemplo, 150 anos, 200 anos. Esse controle de término da vida, ele acha que a ciência e o mundo vão encontrar uma solução melhor. A questão do meio ambiente, ele disse, a questão do meio ambiente, e você, com essa construção que você traz do conhecimento, você vai resolver. Aí ele diz o seguinte, o paraíso no futuro será aqui na Terra, não será o paraíso uma coisa inimaginável, você morre, chega lá, entra no céu e tal, não sei o que lá, que os religiosos têm e que eu respeito muito porque é uma forma de entendimento da humanidade, do seu processo de desenvolvimento. Mas ele diz que o paraíso vai ser aqui. Não vai ser, não. A preocupação dele é outra. Ele diz que isso vai chegar. Isso vai chegar. Porque ninguém vai impedir o desenvolvimento da ciência. Ninguém vai impedir o limite do conhecimento. Então, se você morria com 20 anos, com 30 anos, lá milhares de anos, você agora está vivendo 80, já tem homem com 120, né? E ele disse que o cara para morrer vai ser uma dificuldade enorme para morrer. E ele disse que por isso o mundo vai diminuir também. Né? O controle que ele tem, o medo que ele tem, é o controle da mente, das pessoas pelo Estado. Esse Estado vai ser um Estado democrático ou vai ser um Estado controlador? Porque a tecnologia de comunicação em tempo real, esse telefonezinho que a gente anda na mão, vai ser daqui a pouco um telefone que você anda com um negócio desse tamanho e abre aqui, aí fala com o Dionísio como se fosse... Dionísio, você tá onde, meu amigo? Estou aqui na Austrália, meu amigo. Tá aqui, quem tá comigo aqui, ó. Tem um bocado de gente e tal, batendo papo, sei o que lá. Então ele diz o seguinte, isso o Estado vai controlar para que o futuro seja controlado também, ou não? Eu estive na China, fui a convite do Partido Comunista Chinês,
e foi uma delegação do meu partido. Fomos Roberto Freire e mais 2 companheiros. Rapaz, lá é um negócio impressionante. Eles têm, a gente sabia já pela leitura que a gente tem, né? Mas chegou lá, Dionísio, eles têm o Facebook deles, o Twitter deles, o Instagram deles, e é controlado pelo Estado. Aí me ensinaram lá o negócio, VPR, não sei o que lá, que a gente entra no VPR, aí pega o Facebook daqui a pouco eles descobrem, interditam aquilo, mas ele não tem o controle, porque parece que o VPR, esse negócio de tecnologia, assim, né? O cara muda não sei aonde um número lá e muda tudo aqui, eles não controlam de novo, mas no deles, eles controlam absolutamente tudo. Tudo. A sua vida. Onde você vai, onde você não vai, não sei o que lá. E mais a inteligência artificial no meio da rua, que eles investem profundamente nisso aí, né? Pois é, o mundo do futuro, que a gente chega e ele avança, a gente chega e ele avança. Você tem otimismo nele? Eu tenho otimismo nele. Mas eu quero saber a sua opinião. Você tem otimismo em relação a ele? Ou o Estado, ao invés de ser democrático, que é essa ferramenta que controla, pode ser a ferramenta que liberte também? Você tem otimismo de que terá menos controle do indivíduo? Tenho sim. Olha, eu tenho uma visão... E o Val Harari, o nome do eu tenho uma visão muito micro. Eu não estudo o macro, eu estudo o micro. A gente pode estudar o macro pensando da organização para a pessoa ou para a entidade, né? E eu estudo sempre o contrário, daqui para lá. O que é que eu vejo? Nós estamos desenvolvendo tecnologia que facilita a vida. Tudo que a pessoa quer é facilidade. Tudo que você quer é facilidade. Enquanto que se eu dava uma aula com giz, eu hoje dou uma aula com multimídia. Tá certo? Você só dava aula em casa, ou então na universidade, ou no colégio, ou na escola, e agora você dá da sua casa para o cara onde ele estiver. Perfeito, perfeito. Isso foi facilidade. Agora, uma coisa que eu tenho absoluta certeza é que nunca vai substituir o homem. Sabe por quê? Por conta do futuro. A máquina não consegue enxergar o futuro. Não consegue. Ela é feita pelo homem a partir das experiências passadas ou atuais. Vou te dar um exemplo. Um carro. Coloca um carro para andar todo cheio de tecnologia, sem direção, sem coisa nenhuma. Que está chegando, já chegou, né? Pois é, mas ele não vai conseguir prosperar. Quer ver um exemplo? Um cientista fez o seguinte experimento. Disse, põe um dinossauro na frente desse carro. Era digital, né? No mundo virtual, né? Põe um dinossauro. Quando pôs o dinossauro, o carro parou. Quer dizer, embora o dinossauro, ninguém saiba efetivamente como era o dinossauro, mas a gente humano imagina que o dinossauro é daquela maneira e passa para a máquina. O carro parou. Aí ele disse, tá bom, agora ponha um dinossauro plantando bananeira para ver o que é que vai acontecer. Dinossauro de cabeça para baixo, o carro bateu. Por quê? Porque não existe na cabeça da gente um dinossauro plantando bananeira. Aí ele disse, pega uma criança agora, atravessa a rua. A criança atravessou, o carro parou. Ele disse, agora põe a criança plantando bananeira. O carro bateu na criança. Quer dizer, a máquina, ela aprende com as nossas experiências. Nesse sentido, as nossas demandas futuras vão ser sempre estudadas para melhorar. Hoje se fala do metaverso, né? O metaverso, que é você ter um mundo paralelo que você consegue... Em 3D, 5D, 4D, 10D. Exatamente. Mas tudo, veja, tudo é para facilitar a vida das pessoas. Então eu encaro o futuro como algo muito bom. A medicina... Olha, vou dar um dado para você. Há 200 anos, 5% da população do mundo 95% da população do mundo passava fome. 5 não passava fome, há 200 anos. Hoje, 5% passa fome. É muito, é gente pra caramba. Se a gente pensar um mundo com 8 bilhões, né, que completamos 8 bilhões agora, essa semana, né, 8 bilhões. Para fazer bilhão agora está diminuindo, você está notando, né? Então, se você pegar 5%, é um imenso. Mas melhorou com relação ao que era 200 anos. Nem se compara. Né? Há uma evolução. O mundo é melhor, o mundo de hoje é melhor. É muito melhor. E o futuro vai ser muito melhor também. É o que ele diz, né? Agora, ele tem, Dionísio, diferente, e o Val Harari. Ele tem uma visão
uma preocupação diferente. Ele acha que a inteligência artificial, por exemplo, é capaz de descobrir que o dinossauro planta bananeira. Ele acha isso, que vai chegar nesse ponto, que chega. E ele tem uma desconfiança enorme, ele questiona essa questão, por exemplo. Ele disse, você pega o Facebook, pega o Twitter, pega o Instagram, não é rede social dessa qualquer. Daqui a pouco você recebe as informações que você não falou nem interagiu. Ele disse o seguinte, que a inteligência artificial está começando a ler a sua íris. Íris. E ela vai saber todos os seus gostos, inclusive aqueles que você não diz e esconde. Mas pela manifestação de ver, de olhar, de prestar atenção, sem você fazer absolutamente nada, sem você tocar, sem você curtir, sem você pedir, ela, pela íris, está começando a ver o seu gosto, inclusive o gosto que você não quer. Ele diz que isso é uma coisa terrível. Outra coisa que ele aventa, a possibilidade, é de que uma máquina, pode ter sensibilidade daqui para frente. Que é um negócio altamente questionável, é um debate, mas ele, como é um cara de cabeça muito aberta, né, ele diz que isso pode acontecer. A máquina ter sensibilidade pela quantidade de informação que ela recebe e processa. Por exemplo, a história da gente, por exemplo, 100 anos de história há 200 anos, não é 100 anos de história agora. Né? Porque esse processo de conhecimento é tão forte, tão rápido, tão inteligente, que ele transforma 100 anos em 10 anos, 5 anos. Não, a ciência se renova a cada 5 anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa questão da íris. Isso eu já sabia desde 95. Em 95 eu fui estudar na Universidade de São Paulo e meu professor nessa área era Cânites, Stephen Cânites, que escrevia na Veja, criou Maiores e Melhores e tal. Aí Cânites disse, naquela época... E ele era economia, né? Se eu não me engano. Aí ele dizendo pra gente lá, ele disse, olha, no futuro vai ser muito ruim, porque tudo que você pesquisar, eles vão transformar aquilo ali numa demanda comercial. Já é verdade isso aí. Absoluta. Se você botar no Google, eu quero tomar água mineral, imediatamente o Google vende essa informação para as empresas de água mineral, daqui a pouco você é capaz de receber até uma ligação. A gente está com água mineral. Você quer água mineral aí boa? Mas a íris ainda é uma questão física. Ele já dizia na época, quando você olha, tem assim, água mineral A, água mineral B, água mineral C. Essa aqui é cristalina, essa aqui é dos Alpes suíços, e essa aqui é lá da... Tá. Aí, para onde você olha, ela capta, mas é físico. Isso aí, você olhou mais para aquela dos Alpes suíços, essa que ele quer. Aí, olha, Bob olhou mais para a opção que tinha Alpes suíços. A água lá, a Perrier. Manda uma Perrier lá para ele. Então, é físico ainda. A questão é que encarar o futuro... A gente encara o futuro juntando vários... Eu estudo, inclusive, isso, porque eu dou uma disciplina chamada de gestão comportamental. É a utilização do número das finanças para a tomada de decisão. A gente toma muito decisão baseado na comparabilidade. Nós temos, na nossa mente, um monte de arquivos com as janelinhas, com as portinhas abertas, esperando que você vá lá buscar alguma coisa. Então, sempre que a gente vai tomar uma decisão, e a minha área é tomada de decisão, por isso que eu só falo nisso, né? Sempre que você vai tomar uma decisão, você vai lá atrás buscar algo para você comparar e você compara com a perspectiva futura. Por isso, Walber, não existe nenhuma decisão errada. Não existe nenhuma decisão errada. Todas as decisões que você toma na vida, elas são corretas. Era bom refletir muito sobre isso. Todas as decisões são corretas. O que é errado são as consequências. Tá certo? Mas você acha que uma decisão que provoca... Eu tomo uma decisão que provoca a morte de pessoas. Está correto? Tá. A decisão tá. A consequência não. Porque veja... Mas não está ligado uma coisa com a outra, não? Não, sim, é consequência da decisão. Sim. Porque é o seguinte, quando você foi decidir, você refletiu sobre todas as informações que você tem, comparou todas. Vamos pegar a guerra da Ucrânia. Mas vem cá, mas você não é uma pessoa só. Sim. Se eu tomar uma decisão que não tiver consequência, eu não tomei nenhuma decisão. Ou então eu tomei uma decisão para mim mesmo, que aí não afeta ninguém. Na hora que eu tomo uma decisão que provoca
bem-estar, que provoca alegria, Certo. que provoca felicidade, que provoca a melhoria da qualidade de vida, é uma coisa. Eu acho que não pode dissociar a minha forma de pensar. Na hora que eu tomo a decisão de soltar uma bomba atômica, eu sei o que vai acontecer. E eu sei que vão morrer milhares de pessoas, hoje em dia milhões de pessoas. Até o mundo Isso pode é uma acabar. decisão errada. Não é decisão certa, pô. Não, mas quando você foi levado a essa decisão, a sua avaliação é que essa alternativa era melhor. Porque Será? Você acha que Hitler, quando foi tomar a decisão, ou Putin agora? Putin quer tomar um estado vizinho e dizer que é dele. Certo. Quer voltar ao Império Soviético. De invasão de Guanamar. Ou o Império dos czares russos. Aí isso é certo? Claro que não é, pô. Não, mas veja, Robert, decidir é você escolher uma alternativa dentre as disponíveis. Tá certo? Mas isso não tem ideologia, forma de pensar, visão de Tem mundo? tudo, tem tudo, Pois é. porque você leva para a decisão a sua vida. Você está tomando a decisão. Mas naquele momento, você tomou a decisão correta, porque na sua cabeça, aquela era melhor. Não tem sentido você achar que aquela era pior e ir por ela. Sim, mas era melhor para quem? Pois é, para quem está tomando a decisão. É por isso que a decisão, ela não cai errada. Agora, as consequências é que são nefastas, ou podem ser nefastas. Há uma polêmica enorme sobre isso. Não, Isso é que é bom. nenhuma, porque você não tem sentido. Você Olha tomou a bem, decisão errada, no meu ponto de vista. Não, vamos pensar aqui. Tem água e tem E quando você areia. se arrepende de uma decisão, como é? Ela estava certa ou estava errada? Você avaliou indevidamente na hora de você tomar a decisão. Mas naquele momento, porque a gente toma decisão com as alternativas que a gente tem. A gente não toma decisão com as alternativas dos outros, é as nossas. Então, eu tenho essas alternativas. Para mim, a melhor é essa. Pode ser a péssima, mas a decisão, eu escolho a melhor. Eu não escolho a pior. Não tem sentido, se eu tenho água e tenho areia, eu escolho a areia. Eu escolho a água. Agora, se a água está envenenada, aí vai ser um outro problema, vai ser uma consequência. Por que é que eu estou falando isso? Porque... Há controvérsia, mas tudo bem, é o seu pensamento. Tá. Por que é que eu estou falando isso? Porque avaliar a consequência das decisões faz a gente crescer. Tá certo? Faz a gente crescer. Quando a gente não avalia, você não cresce, porque a vida é um processo. Se você sempre achou que sua decisão não merece reparo, como é que você vai crescer? A gente cresce na avaliação das consequências das decisões. É por isso que tem que ter sistemas. Quando você tem um cargo público que você interfere na vida da sociedade, quer dizer, na vida de milhões de pessoas, é por isso que é importante os sistemas de controle. É por isso que é importante o Estado democrático de direito funcionar, porque ele é capaz de impedir que você faça determinadas coisas. Perfeito. No Estado como o da Rússia, por exemplo, nada impede Putin de fazer o que ele acha na decisão que ele diz que é certa para ele. Porque ele faz do jeito que ele quiser. A Duma, o parlamento russo, não concordou, votou contra Putin, que isso não existe. Mas, digamos que vote contra. Ele dissolve o parlamento. Dissolve o parlamento. Olha, não presta não. Um bando de imbecil, um bando de zumbi, um bando de não sei o que lá vai, que decidiu contra a história da Rússia. E aí eu boto o outro lá para concordar com todo mundo. Isso não é só lá não. Na Venezuela também houve isso. Né? Quer dizer, são sistemas ditatoriais. Perfeito. Mas aí a Ucrânia está lá. E Dionísio, mudando assim um pouco de assunto, mas dentro dele, eu vejo assim as reportagens sobre essa guerra da Ucrânia, que é a guerra mais perigosa e a mais premente aqui que a gente está assistindo. A Rússia só faz atacar. Olha bem, só é atacar. Destruindo o sistema de energia, fornecimento de alimentação, produção agrícola, de água, destruindo as cidades, tudo. Aí a Ucrânia reage uma vez numa ponte. Aí por causa disso é um absurdo. E sabe o que é que eu acho? Eu acho que eu sou meio ingênuo, apesar de 64 anos de idade. Eu vejo o cara da Rússia chegar na ONU, aí isso é um absurdo, é um ato criminoso. Derrubar uma ponte que a gente construiu para tomar uma terra deles. A Crimeia. A Crimeia, a gente tomou a Crimeia, construiu uma ponte para chegar lá e eles não têm o absurdo de querer. Quer dizer, o cara dizendo isso para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Ele, quando dá entrevistas assim, que o Putin nessa guerra, ele dá como se ele fosse a vítima. Aí eu perguntei
Há um amigo meu que tem formação militar e gosta de estudar isso, é intelectual. Eu disse, rapaz, e a Ucrânia não ataca nada da Rússia? Como é esse processo de guerra assim? Ele disse, as guerras geralmente são assim. O poderoso que está atacando é quase que inviolável. Você tem que se defender só. Você tem que se defender. Para a guerra do Vietnã, qual foi o ataque vietnamita lá em Nova York? Nenhum. Só houve um ataque em Nova York, como foi a questão religiosa e tal. Que lá dentro dele, que não era uma guerra assim convencional, era uma guerra de pensamento. Pois é, aí eu fico assim, Dionísio, eu fico, como se diz aqui no Nordeste, abestado, vendo aquela desumanidade, entendeu? As pessoas andando em todas as guerras, não é só naquela não, em todas as guerras que estão promovidas. O cara, mas os Estados Unidos, meu amigo, eu não tenho nada a ver com os Estados Unidos fizeram isso, não, eu sou contra também. Não, porque a China não interessa, eu sou contra a guerra, rapaz. Não, os três princípios. Quer dizer, é um negócio terrível, né? Eu sou contra. Não pode haver guerra de dominação, de tomada de território, de nada, não pode. Sabe por quê? Olha, se fosse só aqueles culpados aqui, porque os culpados, os bravos, os violentos, os corajosos que promovem a guerra, não estão na guerra. Né? Não estão na guerra, né? Devia ter uma lei no mundo seguinte. Putz, você quer fazer uma guerra? Quero. Então você vai para o campo de batalha. Que não era. Antigamente, nas guerras, nas guerras tradicionais, com cavalo e tal, no século XIV, século XV, né? Os comandantes iam. Alexandre o Grande estava lá comandando, né? Já pensou, puta, ali na... Olha, eu conheço um pouco dessa história da guerra da Ucrânia, porque eu tenho assistido muito a canais europeus e a questão da vida, né? A questão da vida. A guerra é contra a vida, não tem justificativa. Não, nenhuma. Agora, eu vou dizer duas coisas aqui. A primeira é que, com a vida, os Estados europeus já estão ficando cansados de tanto mandar dinheiro para a Ucrânia. Por uma razão. Aí olha bem como isso deve servir para reflexão. No ranking da Transparência Internacional, a Ucrânia está entre um dos países mais corruptos. E desviaram agora 7 milhões de euros para, em vez de comprar colete, desviaram. Aí isso provoca, não com relação à guerra, mas poxa vida, a gente está aqui economizando, vivendo aqui uma crise de energia, e eu quero falar sobre energia ainda hoje. Agora, o problema é que ele tem uma hora só, não, quantos minutos faz? Não. Então, falta 7 minutos então, deixa eu dizer, a gente vai ter que chamar você de novo deixa eu dizer aqui, rapidamente, sobre energia, que eu queria falar isso aqui. Esse negócio de corrupção assim, só rapidamente. Quem está mais corrupto que o americano, do que o russo, não sei o que. Aí vão cobrar aqui. Não, estou falando do europeu. Aí olha só. Fizeram a Alemanha, a França. Eu ontem tive um dissabor, que eu vou dizer para você, até para você ter o mesmo dissabor. Ontem eu vi, saiu no canalzinho do YouTube, eu acho que foi da Época, uma filmagem de um ataque a soldados nessa guerra da Ucrânia, sabe? Rapaz, você vendo efetivamente o cara ser atacado, e eu fiquei pensando, o cara desse tem pai, tem mãe, o cara família. E vai para lá, o soldado tá lá, troco de nada. A troco de quê? E ataque de míssil? Ataque de míssil que é pior, que não tem nada. Não, aí ele joga... A gente tá aqui fazendo esse programa, cai um míssil aqui, mata a gente tudo. Isso, aí ele joga de um drone... Ele joga lá de um drone, rapaz, aí o cara tá lá escondido. Rapaz. Você viu os drones onde são fabricados? Vi. No Irã. No Irã. Você imagina, rapaz. O Irã, uma sociedade que é rica do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista artístico, do ponto de vista de governos, já teve governos altamente próximos, a Pérsia, né? Hoje vive um negócio atrasadíssimo e tal, matando gente agora. Da civilização, Eufrates, né? Aí, ao invés de estar melhorando ali a vida das pessoas, está fazendo drone para vender, para matar. Que a indústria da guerra é fortíssima no mundo, né? E um drone kamikaze, né? Um drone kamikaze. O cara que fabrica o drone não pode nem se apegar muito a ele, porque ele vai... Mas deixa eu falar da energia, que concluo aqui. Olha, a gente, quando fala assim no Brasil, a gente sempre Eu quero depois você aqui no outro programa para a gente discutir, sabe o quê? Se você topar, evidentemente. Vamos fazer um estudo sobre os últimos 8 anos da gestão financeira e orçamentária
do município de Natal. Vamos dar um estudo sobre que isso vai servir, porque daqui a 2 anos vai haver eleição. Certo. E a gente pode até ajudar com isso, até pretensos candidatos de todos os partidos, independente de quem seja. Mas para o cara estar preparado para isso, pra conhecer. Ok. Né? Pois bem, e você é craque aí. Pois bem, então, a tecnologia, ela beneficiou muito o Brasil. Eu acho que o Brasil, juntamente com a África do Sul, a Índia já era tecnológica, né? Mas o Brasil e a África do Sul, o Brasil é o mais beneficiado com a tecnologia. A África do Sul também foi. Por quê? Porque sempre se dizia que a Europa, os países temperados, das regiões temperadas, tinham uma vantagem. Ele tinha 4 países, né? E a mente da pessoa, ela descansa à medida que ela está vendo novas perspectivas. Então, assim, quando você mora num país temperado, que você acorda é um país. No inverno, é outro no verão, é outro na primavera, é outro... Todo mundo espera o verão, então o sonho dos países é chegar o verão, porque vai ser muito bom. Aí vem a questão da previsibilidade. Você quer ou não, você tem que se planejar para aquilo ali. Para aquilo. Que aquilo vai acontecer. E isso era um dos motivos dos países temperados serem desenvolvidos. E os tropicais, pelo contrário, era uma coisa só. Ok. Só que agora mudou. Mudou porque a gente tem... A fonte da vida é a energia. E a energia, ela é própria dos países tropicais. Porque você tem o sol, tá certo? E no caso do Brasil, a gente tem, além do sol, a gente tem o vento. Principalmente aqui para o Nordeste. Então, eu imagino que nos próximos 40, 50 anos, o Nordeste vai ser a região mais desenvolvida do Brasil, porque vai ter uma produção de algo que vai conseguir vender algo limpo. Tá certo? Olha, eu vi um dado, Dionísio, só para fortalecer o que você está dizendo aí, de que o Rio Grande do Norte, com energia eólica, tem condições de produzir 5 vezes mais do que Itaipu. Mas você pensa em exportar. A Europa está hoje numa crise de energia que se desliga. E essa quantidade tem que ser exportada, né? Porque aqui não dá para consumir. Mas a gente vai exportar porque eles não vão mais conseguir ter petróleo. Quer dizer, independente da crise da Rússia. Essa transição energética está sendo feita no mundo também, né? A Europa está querendo fazer. Agora deu uma recuada com essa crise da Ucrânia. Os países tropicais, a Europa sempre teve energia eólica e energia solar, mas não tem o vigor como a gente da tem, nossa. Não tem nada. Certo? E a gente aqui no Norte, nós estamos na esquina. A gente está na esquina. Então, se a gente consegue tecnologia, eu acho que já está em andamento essa tecnologia, que vai conseguir exportar essa energia, tá certo? O hidrogênio verde, etc. A gente vai ter aqui um polo de desenvolvimento que vai ser o principal do Brasil, como já foi antigamente. Pode ser do mundo também, né? Pois é, como já foi antigamente. Então, eu acho assim, sabe, Valber? Vai ser o nosso algodão mocó. É o algodão mocó. Eu acho assim, dizem que quando a gente nasce com uma quantidadezinha de sorte e uma quantidadezinha de azar. Uns 2 saquinhos. E à medida que a vida vai passando, você vai gastando. Vai gastando. Eu acho que a gente já gastou o azar todinho. Daqui para frente vai ser só agora, sorte. Então eu imagino que nos próximos anos a gente vai ter o Nordeste aí capitaneando a economia do Brasil. Olha, foi muito interessante a nossa conversa aqui. Aqui se transforma em conversa sempre, com todos os convidados que estão fazendo o podcast. Às vezes com 3 pessoas, às vezes com 2 pessoas, pessoas daqui, pessoas de fora. Você que acompanha o Ponto de Encontro tem participado disso. Eu quero agradecer a Dionísio Gomes, e a gente já assumiu o compromisso dele voltar aqui em outra data, mas daqui alguns meses, para a gente ver as finanças do município de Natal. Daqui a 2 anos, passou agora um período de eleição, mas o presidente nem tomou posse, a governadora daqui já é governadora, né? A posse é só uma questão de cerimonial. Mas em outros estados brasileiros não, mudaram os governadores. A gente vai esperar passar esse negócio de arrumação do governo e vamos dar uma estudadinha, porque as cidades, são mais de 5.000 cidades brasileiras, vão passar pelo mesmo processo. Isso é fruto da democracia que a gente conquistou. E Dionísio entende tudo dessa área aí. Nós vamos ver se Natal vai ter condições de melhorar ou se vai estacionar. Se Natal está sendo bem gerida do ponto de vista financeiro ou se Natal está meio capenga nesse processo. Eu quero agradecer a Dionísio, meu amigo. Um grande abraço. Foi excelente
o nosso papo aqui, nossa conversa, e você vai estar em outras oportunidades no ponto de encontro. Um abraço a todos vocês que nos acompanham e até sábado, se Deus quiser.